Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Tô Pronta. E hoje, meus amigos, hoje é inédito. Que tendel que deu pra gente organizar tudo pra chegar aqui, mas eu quero dizer que hoje eu tô realizando uma cena de um sonho que eu já tive, que eu falei pro Johnny há muito tempo atrás. E que foi muito legal que o Marlon, quando chegou aqui em casa, falou exatamente essa cena. Então eu falei, a gente tem que fazer isso. Que era sentar pessoas numa roda com os microfones e gravar o que a gente conversa entre amigos. Que sempre... Então, hoje eu não tô pronto, é um tema livre. Não, o tema não é livre. Tá. Então, desde ontem de noite, a gente teve uma troca muito bacana. Nossos amigos estão nos visitando. E a gente pensou, para tudo e vamos começar a fazer isso num podcast, né? Exatamente isso que a gente está fazendo agora. Então, eu quero que vocês se apresentem primeiro. E aí a gente vai rodando o assunto. Eu sou o Marlon. Hoje eu trabalho. Eu não sei como apresentar, mas vamos lá. Hoje eu sou o Marlon, tenho 28 anos. Os amigos aqui, acho que da Jenny e do Johnny já. Não chegou, acho que deu um ano já deu ano. Já deu alguns anos, mas foi dessa troca, né? Acho que desde o primeiro momento, quando nós nos conhecemos junto no estúdio, a gente pôde ter conversas profundas. Eu acho que foi isso que nos aproximou, isso que criou esses laços de amizade, isso que fez com que a gente estivesse hoje aqui em Floripa com vocês conversando e muito legal a gente poder inaugurar isso, né? Acho que essa roda de conversa de amigos que a gente sempre tem conversas muito bacanas e agora a gente poder abrir um pouquinho para a galera, a gente poder compartilhar um pouco dos papos que a gente tem, né? Então acho que isso é muito legal. Então, oi pessoal, eu sou a Jéssica, eu tenho 31 anos. Vou fazer... 30. Ah, mas já tenho quase 31. Dia 11 já é meu aniversário, então 31. Eu sou professora, mas atualmente trabalho como orientadora pedagógica. E tamo aí, vamos ver o que vai acontecer. Eu então sou o Johnny, sou o marido dessa peça rara aqui, essa joinha. E é isso aí. Eu já outras vezes tinha falado sobre isso, que eu achava muito bacana as trocas que a gente tem enquanto numa roda de amigos, né? E ontem à noite rolou muito papo sobre o quanto a gente vai encontrando pessoas ao longo do nosso caminho e que, sabendo pedir ajuda, essas pessoas elas conseguem ajudar a curar alguma ferida que às vezes a gente nem sabia que estava aberta, né? E isso serve tanto para relacionamento de casamento, né? Que são muitas feridas abertas que a gente vai descobrindo um com o outro, né? Serve para amizades e também para, eu acho que o processo que cada um viveu já separadamente, né? Que foi a troca que a gente teve ontem. Então, a roda tá aberta, o papo tá livre. Agora é com vocês. Eu fiquei refletindo essa tarde, assim, como foi talvez o meu processo de buscar ajuda, né? Como falei, a gente sempre comentei, eu dividi apartamento durante 4 anos com um grande amigo, Jairo. E uma vez ele me deu um conselho que foi muito profundo, que na verdade está na Bíblia, em Provérbios 11 e Provérbios 15, que diz assim: na multidão de conselhos há sabedoria. Então isso foi muito profundo para mim, para perceber de que, apesar de conviver por muitos anos já num ambiente religioso, onde talvez até propriamente dito a psicologia às vezes não era tão bem vista, graças a Deus eu faço parte de um grupo maduro da qual lá existe discipulado. O que é o discipulado, né? O discipulado são pessoas mais velhas, mais maduras, que já caminharam, no caso da nossa fé com Cristo, caminharam por mais tempo e ensinam pessoas mais jovens a caminhar também, seja nas dificuldades da vida como um todo, e aconselho biblicamente, né? Então isso foi um primeiro baque assim que eu tive assim que eu me mudei para o Rio Grande do Sul, né? Pra quem não sabe, eu sou de São Paulo. E quando eu estive no Rio Grande do Sul, na Serra, acho que nesse grupo do qual eu faço parte, o primeiro impacto foi esse, né? E aquilo ficou muito gravado no meu coração, dizer,
Na multidão de conselhos, há sabedoria. E o contexto até onde se aparece, em Provérbios 11, se fala sobre um rei. Ou seja, a nação prospera quando há muitos conselheiros. Ou seja, então, para um rei prosperar, levar a nação para prosperidade, deve se ouvir ter bastante conselheiros, né? Então, desde então, o Jairo, naquele momento, ele foi meu conselheiro. Eu pude observar outros homens mais velhos da qual eu pude me espelhar. E aí foi uma crescente, né? Foi depois de um período também caminhando em fé, descobri também que até esse meu amigo, ele não teria problema nenhum de expor ele aqui, ele também teve depressão, então ele teve um processo da qual ele foi buscar ajuda em psicologia. E vou dizer, e posso até se ele vir assistir, encorajou a muitos a buscar também a psicologia, né? Então foi quando eu também fiz tratamento com psicólogos, das quais também, então, me ajudaram a desamarrar algumas coisas do passado. E aí, desde então, acho que a gente, pelo menos por falar da minha vida, assim, destravou algo que antes, talvez no ambiente que eu convivo, há muito preconceito. Eu mesmo ia te perguntar, além do ambiente que tu vive, tu acha que tem diferença na questão de buscar ajuda através da psicologia entre homens e mulheres? Tu acha que para homens existe uma resistência maior? Totalmente. Eu acho que aí não vem nem do contexto religioso, acho que é cultural, mas também eu penso pela minha família, né? Eu acho que eu olho pro meu pai, olho pros meus irmãos, assim, eu falo, cara, hoje dá vontade, né? Vamos fazer terapia, né? O que eu vejo é que os homens, eles têm muitos estigmas, né? Existem muitas coisas relacionadas a ser o homem, que a gente vem de uma sociedade patriarcal, onde isso não é falado, desde a questão de... A gente vê inúmeros relatos de pessoas que, o meu pai sempre foi um cara sério, que não me abraçava, não me beijava, não me demonstrava o carinho da forma dele, porque necessariamente ele não tinha. Talvez, daí agora falando, quando eu fui pra terapia, né? Dessa questão de a gente vem numa crescente de evolução, né? Eu acho que a gente está sempre indo para um caminho melhor. Então a gente hoje consegue ter consciência dessas coisas que eram rótulos antigamente, né? Que psicólogo é coisa de louco, que as pessoas não vão lá. Então hoje a gente tem vários nichos, várias linhas, né, de pensamento. Tem a questão mais religiosa, tem a questão da psicologia tradicional, tem outros métodos de psicologia, tem os tratamentos mais holísticos, tem tanto hipnose como essas outras coisas que a gente vê que existe muito. Relacionado à energia. E isso tende a abrir para mais gente mudar o ponto de visão, que a questão é do bem-estar, é do desenvolver, tu conseguir olhar para dentro, sem necessariamente ir num psicólogo. Não que um psicólogo esteja se misturado nisso tudo, mas eu acho que acaba que hoje, como tudo, tem muito mais acesso, né? A gente consegue encontrar muito mais apoio, suporte, sem necessariamente ser por uma linha, tanto teológica, uma linha de psicologia tradicional, psicanálise, teoria de esquema, tudo isso. Então isso acaba trazendo mais gente para dentro e tá mais aberto para as pessoas experimentarem, né? Quando entra no papo do homem, eu sempre comento assim, vai jogar futebol com os caras. Existem 3 tópicos, que é futebol, mulher e às vezes política, agora que tá em voga. Pergunta sobre como é que tá o casamento dele, como que tá a vida dele. O homem não gosta de assunto profundo, né? No modo geral. Mas eu sempre agradeço a Deus, assim, de fazer parte, talvez, de amigos que fizeram e provocavam perguntas profundas, né? Eu acho que vários momentos no meu relacionamento junto com a Jéssica, assim, meu amigo Jairo mesmo, fez perguntas difíceis pra mim. Então, ele também era o cara que dizia, ele me ajudou muito, muitas fases da minha vida. Uma vez ele fez, a gente tinha várias dessas conversas que a gente tá tendo aqui na sala de casa. E aí existe um outro conselho que o cunhado dele passava pra ele, que é: cerque-se de pessoas que fazem perguntas difíceis, né? E isso também foi muito profundo, porque daí em nosso grupo nós nos questionávamos muito. A gente já teve um momento assim de eu brigar com a Jéssica, desligar o telefone e ele falar: cara, tu acha que tu é melhor que ela? Sabe? Sim, tu acha que tá certo isso, essa atitude. E aí a gente acabou criando uma intimidade, uma profundidade que a gente podia, não só como amigos, mas como irmãos, nos confrontar, né? Então acho que isso me ajudou, falando de mim, assim, a entender que esses conselhos, ou as pessoas terem abertura,
Claro, com pessoas maduras, com amigos que a Eu gente ia tem dizer, conexão, né? é aquela irmandade mesmo, é a amizade profunda, né? Exato. Que a pessoa compartilha dos mesmos princípios. Né, com todo mundo, né? né? Exato. São pessoas exato, por exemplo, a gente estabeleceu uma conexão aqui de amigos. Então existe essa troca. Então há realmente algo para se aprender, da qual a gente vai se sentir em determinados momentos confortáveis de abrir coisa da nossa vida particular para crescer, né? Então, às vezes ajuda, a gente falou no início de psicólogo, mas às vezes a ajuda é isso, né? A gente conseguir conversar com amigos de coisas profundas. Às vezes a gente vê muitas amizades com assuntos rasos, perguntas rasas, né? Então, Ou mais o oba-oba, assim, quando é pra se divertir, né? Exato. Aí os amigos estão ali e tal, e aí quando o negócio... Como é que diz? Entorna o caldo, é isso aí? acho que é. Eu vou falar um pouquinho agora, quando tu tava falando, tava pensando no Jairo, né? O quanto o Jairo... Ele tem que assistir. Ele tem que assistir, Jairo. Porque na minha situação, na minha busca pela cura, por ajuda, foi difícil, né? Eu sempre sou a que ouve mais, aquela que observa, e é uma forma de aprendizado para mim. Mas por quê? Porque na minha família a gente sempre teve muita dificuldade com contextos psicológicos, assim. Eu tenho uma avó que é esquizofrênica, eu tenho um tio que é bipolar, eu tenho primas que sofreram muito com depressão, a minha mãe sofre com depressão já há muitos anos. Então, mostrar que eu precisava de ajuda sempre foi muito difícil, né? Então, eu não queria pedir ajuda, não queria que me ajudassem. Então, o escutar, o ouvir os outros era como eu conseguia, né, fazer as minhas curas pessoais sozinhas, né? Mas chegou num momento em que não tinha mais como. E o Jairo foi muito importante pra isso, sabe? Porque quando eu conheci o Marlon, o Jairo morava junto com o Marlon e tal, então a gente convivia muito. E o Jairo tava passando por um momento de depressão. E ali eu observando ele conseguindo estar num ambiente seguro, com amigos que queriam ajudar. Eu me senti tão confortável a ponto de dizer assim, eu também preciso de ajuda, né? Tipo, foi um momento em que eu consegui aliviar, assim, e ver, não, aqui eu tô segura, essas pessoas querem o meu bem, aqui eu posso mostrar que eu não tô legal. E aí desmoronou, né? Quando a gente se abre, aí vai. E claro, foi um processo que esses amigos, o meu hoje marido, estiveram juntos e eu consegui, então tá, essas pessoas podem me auxiliar, mas eu preciso de ajuda mais específica, né? Tu diria que, então, a tua amizade, né, ter demonstrado uma certa vulnerabilidade na tua frente fez tu conseguir enxergar que tu também se sentia vulnerável e, no caso, não faria mal nenhum pedir ajuda? Sim, com certeza. Eu acho que eu sempre fui muito de ajudar, né? Eu sempre quis ser primeiro ajudado que ser ajudada. E então eu não me dava essa liberdade, né? Então quando eu observei uma pessoa que era tão próxima e eu queria tanto ajudar e via que era real da minha parte, é também real das pessoas que estão ao meu lado, né? Então faltava isso. Eu acho que olhar que eu não tenho superpoderes, que eu preciso de ajuda e ver, assim, o Jairo foi muito rápido, né, o processo de cura dele, e eu disse, não, é possível. Primeiro ele teve ali uma queda, depois ele conseguiu muito bem, assim, se recuperar. E eu disse, não, eu consigo também. Então eu preciso me permitir, né, passar por esse processo. E aí foi ali que eu comecei a buscar primeiro que o meu processo é sempre a partir da minha reflexão. E aí, não, essa pessoa eu confio, essa outra pessoa eu confio. E daí veio a Cássia, que é uma amiga minha de longa data, que a vida inteira, desde que eu me conheço por gente, ela passou todas as fases comigo, mas acho que eu nunca cheguei nela e disse assim, Cássia, eu preciso de ajuda, entendeu? Ela sempre esteve comigo nos momentos em que precisava de ajuda, ela conseguia perceber. Mas eu nunca cheguei nela e disse, Cássia, eu preciso de ajuda. E aí foi esse ano que eu tive que ligar, assim, pra ela dizer, amiga, a coisa ficou difícil. Socorro! E pra mim foi muito bom, assim, de poder, tipo, eu tenho pessoas, né? Tenho pessoas seguras. Sim, tu tem aquele teu porto seguro, né? Eu vejo que um relacionamento, desde na relação casal, mas também na relação amigos, é muito bacana tu poder chegar pra pessoa e falar assim, claro, existem situações e pessoas, a gente tem que conseguir sempre olhar isso de fora, né? Que a gente sempre vai ter, talvez, existem muitas pessoas que têm próximo àquela pessoa que tá sempre mal, tá sempre doente, tá sempre reclamando, que também é o tipo de pessoa que
não necessariamente tá buscando ajuda, ela tá buscando só colocar pra fora as coisas dela. Ela não quer que tu solucione, ela quer só que tu escute e escute ela. Mas, às vezes, a gente não fala das coisas pequenas e elas acabam crescendo a um ponto que a gente vai guardando muito, né? Então, às vezes, a questão é, eu tenho um problema e eu gostaria de ter alguém que me escutasse. Mas eu também nunca escutei o problema dos outros. Não é aberto esse canal de comunicação direta e honesta, né? Eu vejo que às vezes um relacionamento nem entre casal, se for assim, daí tem que tratar diretamente, né? Mas geralmente na amizade, às vezes tem aquela coisa, tipo, a amizade não é de, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, sabe? Eu tô em cima do muro aqui, tô pensando em fazer 1 milhão de coisas. O que tu acha que eu posso fazer, né? Eu acho que conseguir abrir esse nível de comunicação, além das coisas boas, mas também nas dúvidas, nos pequenos problemas, né? Eu vejo que a questão é a gente conseguir traçar uma linha de relacionamento onde a gente consegue descer no fundo, mas também a gente consegue ter uma leveza de não ter necessariamente aquela amizade que a gente vai sentar para falar só sobre problemas, sobre a vida, assim, é muito uma dança, assim, uma sutil dança entre coisas boas, coisas leves, coisas que não vão mudar a nossa vida em nada, que a gente vai só se juntar para dar risada, olhar TV, para coisas que a gente realmente vai entrar a fundo, né? Então, acho que é conseguir encontrar certas amizades. E a gente já tá numa fase, acho que de 30 anos, a gente não é mais aquela pessoa que quer ser amigo de todo mundo, que nem na escola, que tu nunca queria. Tipo, a gente já passou dessa fase, a gente quer fase de pessoas que vão estar perto da gente, que elas vão agregar com nós, que a gente vai tanto poder ajudar, confiar e também vai ser ajudado, né? Eu sinto que tem muito a agregar em áreas diferentes, né? Então, acho que tem... não é que eles servem para algumas áreas, não é isso, né? Que nem você falou, acho que dança e transitam muito bem sobre elas, mas existem pessoas que às vezes nos tocam mais em um ponto, outros um pouco mais em outro. E também tem muita humildade, assim. Eu lembro de... como eu falo, às vezes conversando eu vejo que eu tive muita graça de conhecer grandes homens, assim, de amigos, mas mulheres também, mas grandes nesse período, grandes homens que me inspiraram em vários aspectos, né? E um deles era isso, saber dizer, tipo, cara, eu não sei como te aconselhar, mas, né, existe tal pessoa, fazer pontes, né? Existe tal pessoa que eu acho que vai te ajudar. Nós passamos um período difícil ali no meio do ano passado, e um amigo que tinha a nossa idade, ele falou, cara, olha, o que vocês estão passando, ou a dificuldade que vocês têm agora, eu nunca passei. Eu não faço ideia do que fazer pra você. Mas olha só, conversa com essa pessoa aqui, essa pessoa, ela sabe desse assunto, ela talvez vai conseguir te dar uma luz sobre algo que eu não consigo dominar, né? Lembro de chegar, ver amigos assim, falar, cara, ó, às vezes a gente tinha os grupos, né, células, a galera, de ter alguém desse grupo com uma certa dificuldade e a galera se juntar e falar, mano, ó, a sessão do terapeuta, tá aqui o dinheiro, porque a gente não vai conseguir te ajudar, mas a gente acredita que você indo lá, talvez isso vai te ajudar a liberar outras coisas, então vai lá. Dizer que não sabe também é sabedoria, né? Exato, exatamente. Porque saber tudo chega a ser chato também, né? Putz, eu sei tudo. Cara, ninguém sabe, né? Então, ter essa humildade mesmo, né? De tipo, cara, eu preciso de ajuda. E às vezes o amigo que tá do lado não é ele ter a resposta, né? É bem isso, tipo, ele sabe, ele ouvir, né? Assim, ele também sentir a vontade de compartilhar. Às vezes é aquilo, né? Cara, tô com essa dificuldade, cara, abraçar. Bora, tamo junto que eu também tá difícil. Mas pelo menos chorar junto também alivia, né? Exato, tá difícil aqui também, cara. Mas, mano, bora lá, sei lá. Bora pra academia juntos aí, iniciar o ano. Bora fazer juntos aí, porque, cara, tá difícil aqui, a barriguinha tá crescendo, a saúde não tá vindo, mas bora lá, bora. Entendeu? Então, é um ato de amor também. Então, mais acho que sentir essa... eu não digo nem né, ter a solução, acho que é sentir essa liberdade, né? Essa parceria de poder contar com a outra pessoa em determinados momentos, né? Então, claro, a gente não é um jogo de só ganhar, né? Eu acho que... Não é só pedir ajuda, né? É saber também ouvir e entender que às vezes tu precisa ajudar, né? Sim. Mas o que eu vejo também é que muitas vezes nós, como amigos, a gente quer ajudar pessoas que não estão nos pedindo ajuda, né? Eu tenho muito esse problema. Eu tomo tanto pra mim a dor, assim, do tipo, eu tô ouvindo que a pessoa tá passando por dificuldade e
E na minha cabeça é uma coisa, é simples, né? Tipo, tu tem que fazer isso, isso, aquilo. Aí tu pensa assim, eu posso te ajudar? Vem cá, eu te dou a mão, eu posso te ajudar. Mas a pessoa, ela não te pediu ajuda. Ela tá compartilhando o problema, mas ela não pediu ajuda. Eu tenho muito, tipo, isso foi, acho que, um dos maiores aprendizados meu e teu, né, amor? Porque a gente tem muito isso de querer carregar as pessoas, assim, no colo, de tipo, vem cá, eu te ajudo. Mas não é assim, né? A pessoa precisa pedir. E também isso vai naquela... Quando eu falei daquela questão, né? Que às vezes a pessoa quer só colocar pra fora, né? Às vezes ela só quer te usar como ouvidos, assim. Só ouve. Também é importante, É importante tu conseguir Às entender, né? Só que a principal questão eu vejo que é tu conseguir colocar limites, né? Daí a gente vai pra mudar um pouco de área, que é entender essa questão dos teus limites. Eu não sei como te ajudar. Eu acho que diferente de vocês, assim, eu nunca tive essa dificuldade de ajudar alguém sem ela pedir ajuda, né? Porque eu não gosto que me ajudem se eu não peço ajuda. Então, eu não tomo essa iniciativa. Então, acho que eu nem percebo, pra ser sincero. Então, mas, assim, o processo de escuta, que é uma coisa que eu amo escutar e ouvir as pessoas e perceber, me fez ter um momento de perceber, assim, eu preciso falar também, né? Esse limite. Então, eu não posso ficar só ouvindo, porque eu também não tô ajudando em nada, né? Não, mentira. Tu que acha? Porque ouvir é muita ajuda. Mas eu acho que quando a gente muita ajuda. compartilha, a gente quer um retornozinho, né? E pra mim é muito tranquilo ficar só ouvindo, entendeu? De não trazer nenhuma informação. Então, aí o meu desafio... Eu ia dizer, tem vezes que... E aí é a questão de que cada pessoa tem a sua qualidade pra nos ajudar, né? É que aquilo que eu só quero brigar, não quero resposta. Não, e às vezes... Faz tal coisa, eu não quero fazer tal coisa. O melhor me deixa. de tudo é que a pessoa reclame com a gente, né? E diga que desgraça isso mesmo, né? Olha, esse papel é muito confortável pra mim. Amo! Amo ficar ouvindo. E ele pode falar que vai ficar aqui, vai morrer assunto aqui. E aí, pra mim, é o meu processo de refletir. A pessoa compartilha comigo e daí eu fico no meu interno ali, aconteceu isso, qual é a solução? Às vezes eu nem compartilho com ela, mas pra minha pessoa, no meu individual, eu fico refletindo e aí soluciono as minhas coisas, né? Através do que tu filtrou daquilo Isso. que a pessoa compartilhou contigo. Então, eu gosto muito de escutar. Ainda nisso, eu lembro de ter ouvido uma mensagem que era... Em resumo, era assim, tipo, não se meta onde Deus não te chamou, né? Que era meio que assim, às vezes você olha pra uma situação, você olha pra alguém passando por dificuldade e às vezes é entender que Deus tá fazendo, porque, cara, a gente amadurece, a gente já sabe disso, né? A gente amadurece na dificuldade, a gente amadurece na dor, a gente amadurece, né? Eu sempre falo, o que seria alegria sem a tristeza, né? O que seria felicidade sem a dor, né? A gente valoriza esses pequenos momentos porque a gente sabe como que é o outro lado, então a gente celebra, né? Então, quando a pessoa está passando uma certa dificuldade, ainda mais às vezes quando é familiar, daí a gente entra nessa esfera aí também, a gente quer ajudar. Só que eu lembro de eu ter sofrido bastante com isso também, de às vezes amigos, meus irmãos que são adolescentes, eu olhar e falar, putz, cara, não é esse caminho. A minha mãe mesmo, enfim, vários aspectos que você fala, cara, putz, não vai por aí, né? Não é legal. Já tentei intervir várias vezes, várias vezes. E eu vi o quanto isso, primeiro, me fazia mal, né? Porque... E outra, quando eu entendi isso, eu falei, cara, mas a mensagem se girava em torno de... Às vezes Deus tá fazendo algo na vida daquela pessoa e você toma um safanão, tipo, cara, não é contigo, sai daqui. Porque eu tô fazendo com que ela passe por essa dificuldade pra ela amadurecer, pra ela crescer, porque ela tem que mudar. E às vezes a gente, sem perceber, acaba podando o que Deus tá fazendo naquela vida porque a gente quer ajudar. E às vezes não, a pessoa tá com dificuldade financeira, mas espera aí, né? Eu tô ajudando financeiramente, mas tá, por que eu tô ajudando financeiramente? Sendo que, de repente, a pessoa não se organizou financeiramente, ela tá acostumada... Por que ela tá passando por isso? Exato. O que aconteceu? Beleza, tá, o cartão de crédito estourou, a pessoa não tem como pagar. Tá, mas o cartão de crédito estourou porque ela pagou uma conta de luz, um telefone, ela perdeu o emprego, perdeu uma promoção que tava esperando? Ou foi uma coisa que ela pegou e comprou um monte de coisa ali e daí não tem como pagar porque foi irresponsabilidade, de certa forma, né? Então, conseguir filtrar isso.
Claro que às vezes a gente não tem o poder de pegar e falar assim, não, você tá passando por isso porque eu tô ocupado. A gente não pode, claro. né? A gente vai, de certa forma, tentar ajudar e tudo mais. Mas quando tu tava falando dessa questão da jornada, do caminho da pessoa, eu me lembro muito forte de um negócio que eu ouvi que mudou muito o meu pensamento, e se ajudar isso de alguma forma alguém que tá ouvindo, era de um psiquiatra, o Ítalo Marcilli, e ele falou o seguinte: se tu vê um mendigo, alguém na rua pedindo dinheiro, dá dinheiro pra ele. Tu quer ajudar? Ah, não, mas eu não dou dinheiro porque ele é um cachaceiro, ele vai comprar em cachaça, vai comprar em droga. Quem é tu pra julgar o problema daquela pessoa? Tu não sabe o que aquela pessoa viveu pra estar ali hoje. Talvez a cachaça para aquela pessoa seja a única felicidade do dia dela, seja o cano de escape dela para ela talvez não cometer alguma coisa muito pior na vida dela. Seja o que tá mantendo Seja o ela que mantém ela viva. até ela conseguir se E daí, recuperar. uma coisa muito louca que eu ouvi que ele falou é que quando tu faz... primeiro de tudo, tem a questão de quem é tu pra julgar, né? Tipo, tu tem teus vícios. Tu tem a tua coisa, tipo, você tá aqui na frente da TV, vou olhar TV, vou procrastinar na rede social, vou perder 2 horas. Tipo, esses são os teus... Chocolate. Café, chocolate. São os teus vícios. Quem é o tu? prazer diário, né? Quem é tu pra olhar pra outra pessoa e achar que o prazer dela... obviamente que é mais destrutivo, a gente sabe disso, né? Ela tá querendo uma situação que, ao nosso ver, é uma situação deplorável. Mas, pra aquela pessoa, aquela realidade dela, e aquilo é o que traz felicidade pra ela. Então, se ela não tá te pedindo comida, seja humilde ao ponto de ajudar ela com a ajuda que ela tá te pedindo. E daí, depois, no caso, realmente, eu sou uma pessoa que eu quero ajudar os mais necessitados, e eu entendo disso, não quero só dar o dinheiro. Cara, dá o dinheiro pra ele, conversa com ele, tenta se aproximar de alguma forma, né? Então, às vezes é a gente conseguir se colocar na posição de que eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas tu tá precisando dessa ajuda aqui pontual, a gente ajuda aqui no pontual, e a gente pode construir um relacionamento para talvez a tua vida pode ser melhor do que isso, não acha? Então, claro que é muito fácil falar, né? Mas é um ponto de reflexão muito forte para mim. Assim, eu me lembro que para mim eu fiquei uma semana inteira só nesse pensamento, tipo, quem sou eu para dizer que o cara que tá me pedindo dinheiro não precisa de dinheiro, né? Sim, eu falo muito no aspecto pessoal, quando a gente fala até familiar, sabe? Porque também, eu vou dizer, que nem em São Paulo, se a gente realmente tentar ajudar a todos, a gente volta sem dinheiro para casa, sério, assim, porque todo mundo aborda a gente tava lá agora. Então, é uma reflexão na qual eu acho que faz mal mais para mim, que quer ajudar muito, do que para o outro que tem necessidade. Então, ao ponto de ter essa maturidade, né, da gente conseguir olhar para a situação e falar, tá, o que está acontecendo aqui? Né? E de tipo, não que a gente não possa ajudar, né? Mas bem que o Johnny falou, mas de que forma? Né? De que forma a gente consegue ajudar? Porque às vezes a gente toma muito as dores e é algo que daí passa a fazer mal para nós, o problema dos outros. Né? Então imagina, eu vou virar um franciscano lá, né? Eu chegar lá, não que seja errado, né? De repente eu chegar lá, juntar uma galera, vamos tentar ajudar, mas eu vou ajudar pontualmente, mas o problema lá da Cracolândia, dos moradores de rua, ou do que está acontecendo, infelizmente, é um problema muito maior do que comigo ali. Né? Nós temos amigos, a própria Cássia ali, que tem o marido dela, o Dani, eles trabalham com assistência social. E aí a gente também dá, tá? A gente vê, às vezes, dor. Ele tava com uma bola no carro para que se a gente visse alguma criança agora no Natal para entregar, a gente não vê isso. Mas eles fizeram uma outra reflexão também, que, tipo, além de tudo, isso é um problema de saúde e problema público, não só, né, pessoal? Porque senão a gente vai também ter esse sentimento de querer abraçar os problemas e aí somatiza sobre nós. Então, tipo, é um equilíbrio esse ponto, né? A gente ter essa sensibilidade de ver o problema e tentar, digamos assim, como ajudar. Né? E até que ponto que tá nas minhas mãos ajudar, né? O que tá ao meu alcance fazer, a gente saber o nosso limite também, né? Até nessa questão que o Marlon estava falando de cobrar do lugar certo, né? Que nem, eu estou ajudando ali a pessoa na rua, mas o poder público tinha que estar fazendo algo. Então, eu vou cobrar na fonte, para que a solução, né, aconteça de verdade. E também, quando eu estava falando, antes estava pensando sobre o como quando a gente quer ajudar, às vezes a gente atrapalha, né? E eu e o Marlon, a gente compartilha muito tudo, né? O tempo inteiro. Então, quando a gente passou por aquele processo que eu estava com depressão, buscando ajuda, uma das minhas maiores dificuldades era não compartilhar com ele. O
que eu conversava na sessão com o meu psicólogo, que, tipo, antes era tão natural, porque não é o problema dele, né? É as minhas dores. Então, eu tenho que refletir, eu que tenho que buscar. É com aquela pessoa que eu tô no meu processo de cura. E aí, antes, no início, até, quando foi, acho que foi com a Bruna, né? Quando, 2017, não lembro. Teve outro momento que eu tentei passar por um processo de cura, e aí eu compartilhava tudo com o Marlon. Aí eu saía da sessão e tudo que era aquilo que era para mim refletir, para que eu buscasse a minha cura, eu chegava e largava no Marlon. E aí não refletia, sabe? Eu não tinha aquele momento de tipo, isso é importante porque aconteceu o quê? E aí quando eu entrei nesse novo processo com esse novo psicólogo, ele me disse, não, é tu, é eu e tu, nós estamos passando por esse processo. Se tu quiser compartilhar com teu marido, tudo bem, mas não é obrigação, né? E pra mim foi muito bom. Tipo, não, é minha terapia, é o meu momento, né? É o meu momento de me cuidar, é o meu momento de pensar em mim. Amo meu marido, a gente compartilha a vida andando junto, mas isso eu não quero. Tipo, isso é meu, é íntimo. Então, tipo assim, é aqui o meu limite, né? De estabelecer limite pra ele, tu tá me ajudando já, só de me dar condição, de tá tendo essa terapia e tal, mas o resto deixa que eu faço. Daí é muito legal porque daí nesse processo, né, da Gera estar passando por tratamento, em paralelo eu estava também. Então foi, digamos assim, foi um processo de cura dos dois lados, né? Porque apesar da Gera estar passando por esse momento depressivo, eu do outro lado também estava sendo algo muito difícil. Né? De querer ajudar, de querer... Eu mesmo ia perguntar, pra ti estava difícil a questão de tu não saber como ajudar? Era uma impotência total, assim, né? De não saber o que fazer, como ajudar. E aí, tipo, falar agora, assim, tipo, o problema da pessoa, às vezes Deus está cuidando dela, estava do meu lado. Da pessoa que eu mais amo, da pessoa que é minha família. Né? De chegar e derramar lágrimas na frente do psicólogo dela, falar, tá, mas se você estiver mal também, você não vai conseguir ajudar. Né? Então, tipo, você tem que estar bem para poder ajudá-la, né? Então, não dá para ter dois problemas ali. Vamos tentar resolver para que vocês possam, então, crescer juntos, né? Então, vocês querem ter um casamento longo, vocês querem estar juntos, vocês querem estar lado a lado. Então, peraí, então o problema está com ela está fazendo um tratamento, ela está cuidando, agora você precisa se fortalecer para quando ela precisar e vir até ti, você esteja preparado para isso, né? Então, foi um processo ali que calhou muito, assim. Então, quando a gente fala de Deus, né? Eu entrei numa empresa, no mês seguinte a empresa já estava dando auxílio por conta da volta da pandemia. Cheguei pro meu chefe e falei, cara, eu quero fazer. E uma vez por semana, o psicólogo da empresa ajudou muito, assim, no processo. Consegui contar os problemas e ter isso, né? Que a gente falou da escuta, né? Daí, talvez... a gente falou muito de amigos, mas o legal, talvez, assim, do terapeuta, do psicólogo, é alguém neutro, né, sentimentalmente. Então, porque os amigos conhecem a Gé. Eles sabem a gente, então eles ficavam apreensivos, assim, com o problema. E eles também ficavam, meu Deus, mas eu amo os dois, e como é que eu posso ajudá-los? E eles ficavam até... Era grande demais. E eles ficavam, tipo, meu Deus, o que a gente faz agora? Né? E não é culpa deles, ou às vezes os conselhos também que eles davam, não é que eles não sabiam o que fazer, era essa a verdade, né? E aí era muito angustiante pra mim também. Então a galera que tá do meu lado não sabe, e eu não sei o que eu vou fazer. Então no psicólogo foi assim, daí tipo, tá, calma, tem ferramentas, eu vou te ajudar a clarear as coisas, e tem coisas para exercício para você fazer. Isso pra mim foi, ainda bem. Né? Alguém olhando de fora, me dando ferramentas, tá? Pra você ter uma ideia, eu queria tanto ajudar e eu passei a viajar muito a trabalho. E essa conexão de eu e a Jeff trocarmos tudo era muito grande. E quando eu estava longe, então eu ficava muito apreensivo. Então, tipo, será que ela tá bem? Será que tá tudo certo? Eu mandava mensagem toda hora pra ela, e tá tudo bem? Chegava a ser chato. Mas é que eu fiquei mal. Porque em uma das viagens ela teve uma crise. E aí até a psicóloga falou, você criou um trauma, né? Por conta disso, e tá toda hora ali. Daí eu tive uma viagem seguinte, ela falou, experimenta, você vai mandar, você vai falar com ela de manhã, mandar bom dia e vai trabalhar. No final do dia tu liga e vê se tá tudo certo. Acabou. E tava tudo certo. E tá tudo bem, entendeu? Para de ficar, isso tá te fazendo mal. Sim. Porque não, de certa forma, talvez eu até tava sufocando ela, né? Tá colocando pressão nela, tipo, ela... né, tô me inventando situações, imaginando, né? Talvez
a pessoa já tava num momento mais sensível e daí fica naquela assim, tá, mas será que mesmo? Então, Será que eu tô bem mesmo, né? Não, mas acho que eu não tô. Então tu acabava criando a situação de novo, né? Em vez de levar com o processo. Mas acho que o principal ponto, assim, que a gente já abordou aqui, e é legal de a gente frisar bem, é conseguir entender que problema que tu tem, se é uma coisa que tá maior, mais constante, então ter a consciência de, tipo, isso aqui é uma coisa que eu tenho que olhar para dentro de mim, né? Então, e não é um amigo, então realmente preciso da ajuda de um profissional, alguém que vá me auxiliar e que tem capacidade técnica para isso, né? E eu acho que nós, como rede de apoio, entender, né? Até que ponto eu posso ir, até que vão dizer, até que eu não consigo mais. Agora tu tem que buscar ajuda na terapia, na mentoria, o que foi. A humildade da pessoa conseguir entender que eu não vou conseguir te ajudar nessa posição. É muito além da minha capacidade, mas existe um profissional que pode te ajudar e se tu quiser eu posso ir contigo lá. Vou te dar levo. apoio, tamo junto. Se não tiver condições de te ajudar a pagar e tal. Isso aí. Mas não tô contigo nessa, mas eu até aqui que eu posso fazer. Então, não só um olhar neutro, mas um olhar profissional, né? Eles têm ferramentas para que a gente pudesse se aprofundar e chegar em situações que sozinho a gente não conseguia. Era até engraçado, né? Acho que o engraçado da terapia era isso. Que no início você vai um olhar neutro, vai me ouvir, vai talvez falar algumas coisas, mas aí quando é muito legal quando ele dá um ponto de vista totalmente diferente daquilo que você fala. Faz sentido, né? Como é que você chegou nisso? É meu trabalho. Sim, uma coisa que a gente às vezes fica martelando e parece não ver outras formas de enxergar, né? Aí chega a pessoa com a maior facilidade e te apresenta um novo caminho, né? Às vezes é só mesmo isso. Só mudança de perspectiva já muda completamente. Porque, de novo, quando a gente vai falar com alguém que não é um profissional, alguma coisa, às vezes a pessoa tem uma intimidade contigo, um relacionamento contigo, que ela tenta partir do teu pressuposto, do teu ponto de vista, mas ele não quer te ele não consegue parar e te fazer enxergar do outro lado, né? Eu até, enquanto tu tava falando, essa questão sobre entender quando a gente precisa de ajuda e entender que tipo de ajuda que a gente precisa. E aí, falando sobre isso, me veio o que a gente conversou ontem de noite, e eu acho que seria bem bacana, talvez, a gente falar sobre, resumidamente, um processo assim, eu notei que eu precisava de tal ajuda, e, tipo, como foi isso, sabe? Com quem que se buscou ajuda e, tipo, qual foi a resolução? Porque a gente tava falando sobre que cada um buscou uma ajuda diferente, né? E também eram problemas diferentes, obviamente, né? Mas acho que seria bem bacana falar sobre isso, assim, esse mundo de alternativas que a gente tem e que muitas vezes cada coisa serve para um ponto específico, né? Estar ao redor de amigos e de homens, acho que uma das coisas que mais me impactou foi essa quebra dessa masculinidade super-heroína, né? Que a gente traz dos nossos pais, da cultura como um todo. Então, eu ver isso sendo, digamos assim, desatado, né? Mostrar que também existe fragilidade do lado do homem, que a gente pode compartilhar. Acho que esse foi o processo, assim. Então, no primeiro momento, quando eu busquei o apoio de um psicólogo, foi justamente isso, assim, porque a gente via até em nosso meio, não é muito noticiado, mas existem casos de suicídio de pastores. Porque justamente isso, eles têm o cargo, eles estão recebendo tanto problema dos outros, e daí às vezes ele buscava fuga em algum outro lado, e aquela fuga acabava virando um escândalo, e aí ele se sentia tão mal que a ponto que tirar a vida era mais nobre para ele. A solução do que ele tentar talvez buscar ajuda em um outro momento. Então a gente vem num processo de conhecer a masculinidade no meio cristão, e não só meio cristão, acho que na cultura como um todo, né? Acho que tem um lado bom, talvez, do feminismo, trazer um pouco a discussão e os homens também discutirem um pouco o que sentem, né? E poderem compartilhar, acho que desse processo junto com os amigos, descobrir o papel, né, do psicólogo, de como ele poderia auxiliar em alguns aspectos, como também a igreja poder entender de uma forma sadia o casamento, de poder entender o papel do homem de uma forma sadia também,
Não ser uma coisa que chega ao ponto de que, sei lá, como é que eu posso dizer? É algo meio que utópico, né, sobre o papel do homem, mas trazer de uma forma sadia o papel do homem no meu relacionamento junto com a Jéssica, de saber que eu posso me comunicar, que eu posso contar com pessoas e conversar, de ter nessa tranquilidade assim de dizer que eu tenho uma rede de amigos de 4, 5 pessoas em que nós conseguimos ser homens fortes, que cuidamos das nossas famílias, que trabalhamos, trazemos segurança para nossas esposas, mas não teríamos problemas de chorar um na frente do outro. Entendeu? Acho que isso é o processo, talvez, que a conversão e ter esses amigos e ter essas pessoas em volta que me constrange e, ao mesmo tempo, me impulsiona até os dias de hoje. De saber que mesmo com os problemas, aí a gente vai falar de... Não, no caso, problemas um pouco, não talvez psicológicos, de procurar um profissional, mas problemas cotidianos de família, de dia a dia, da qual eu quero só compartilhar. E saber que tem pessoas dispostas a chorar comigo, me abraçar, orar juntos e vamos lá, vamos juntos, vamos passar por essa. Eu acho que essa é uma desconstrução que eu não vejo lá fora. Quando eu falo lá fora, é tipo, minha família, meu pai, meus amigos, ou os amo muito, né? Mas são pessoas que talvez ainda não passaram por esse processo que esse grupo de apoio que nós tivemos passamos. Né? Foram vários anos juntos, vários anos passando por perrengue, vários anos se alguém se calava e escondia o problema, se tornava algo maior, então tive que compartilhar era algo bom. Né? Eu tive assim, discipulado com pelo menos 3 pessoas, o Jairo, depois foi com o Rafael, um grande amigo nosso, que daí foi fase da vida, né? Ele nos ajudou a chegar até o casamento, então eles eram... recém-casados, eles já tinham tempo de casados, mas não tinham filhos ainda. Então eles compartilharam com a gente muito a vida sobre como o início do casamento, a importância do casamento. Era muito legal que às vezes a gente chegava na casa deles, não, porque a gente brigou por isso, por aquilo e tudo mais, e eles falaram, mas tem que brigar mesmo, né? Porque é agora que vocês têm que acertar, né? É o que a gente sempre fala, o namoro ele tem que terminar, ou em casamento, ou terminar, porque ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter um final. Então a gente chegava bravo, assim, meu Deus, a gente briga, não dá mais, acho que não é pra gente. Eu falei, cara, mas é normal, vocês têm que passar por isso. Vocês achavam que é o quê? Ia ser mil maravilhas sempre, né? Não, Sim, hambúrguer toda noite. Entendeu? Não, vocês vão casar, vocês sabem que casamento é algo importante, então vocês têm que brigar, têm que discutir, porque é agora a hora. Porque depois que vocês casaram, cara, vocês já estão embaixo do mesmo teto, é melhor vocês resolverem agora. Então eles nos ajudaram muito nisso também. E depois eu tive o Adelar, já um homem mais velho, mais maduro, e que também pôde aconselhar em várias áreas da vida, mas como um pai daí, já não como um irmão mais velho que casou e estava ajudando um casal mais novo, mas já como um pai aconselhando assim, tendo conselhos mais profundos e mais sábios para a vida, assim, né, de se observar. Foi ele que deu conselho, algo bonito que eu levo para mim, para nossa vida, que eu disse nos meus votos, né? Existem 3 momentos grandes na vida de um homem: quando ele conhece a Cristo, quando ele casa com a mulher da sua vida e com ela ele tem um filho. Daí ele fala, você está passando pelo segundo grande momento da tua vida, quando estava casando, né? Então, tipo, meio que dizer, você está envelhecendo também, né? Está crescendo. Mas são conselhos, assim, que são, às vezes, curtos, são profundos e que te marcam para a vida, assim. Então, ter esses homens, ter essas pessoas do lado fizeram me tornar um velho de 28 anos, né? Mas que essa desconstrução de saber que eu sou emotivo, gente, eu estou chorando demais, assim. Vocês verem meu casamento, eu chorei demais, eu sou muito chorão, eu sou muito emotivo, né? Então, e aí eu vejo que, tipo, tá tudo bem, né? Eu chorar, tá tudo certo. E essas desconstruções fizeram, incrivelmente, o que se fala lá fora, que a igreja é só um ambiente machista, meio que opositor, foi lá, na verdade, que eu aprendi tudo o contrário. E ali são estereótipos, né? Existem muitos estereótipos. Então, o legal é que a gente já consegue ver aqui uma linha que, segundo a tua pergunta, foi, tipo, ele buscou apoio, tanto numa rede de amigos, quanto numa questão religiosa, de conseguir buscar essa ajuda com pessoas que não necessariamente são profissionais. Então, show. A gente já tem um exemplo. Pode ir. Diferente do Marlon, eu tenho depressão com tendências suicidas, então eu tive que buscar ajuda profissional, né? Com psicólogo, psiquiatra,
Primeiro, a rede de... Primeiro, antes de tudo, a igreja serviu. Eu queria só entender, no caso, isso é um presente contínuo? Isso Não, ela mantém, assim, tipo, tu precisa medicar e tudo mais? Eu não estou mais medicada, mas eu continuo fazendo terapia. E aí eu vou buscando essa análise, né? Tipo, se daqui a pouco... Porque eu tenho crise que tenho vontade de me machucar, né? De tentar fazer algo ruim comigo. E aí o meu terapeuta, ele está comigo e ele vai observando, Ele né? vai te guiando, sim, Isso. porque isso é algo completamente fora do nosso, né, assim, Sim. da nossa... Que pode se ajudar, né? do que a gente sabe, né? E às vezes as pessoas também que ouvem entenderem como isso funciona, né? Sim, tipo, hoje eu É. não tô medicada, tô bem, não estou no momento de depressão, mas eu posso ter de novo, né? Então eu posso cair numa crise de novo. Então eu não continuo, né, tendo terapia, tenho esse acompanhamento contínuo, até o momento em que o meu psicólogo perceber que não precisa mais. Mas eu acredito que vai ir muito tempo, sabe? Até porque eu estou muito confortável, né? Estar na terapia tá me fazendo muito bem. Então, a gente não tá mais nesse assunto, a gente pulou esse assunto, eu já curei a depressão, estou bem, mas a gente tem outras coisas para tratar, né? Então, enquanto esse acompanhamento estiver, a gente vai estar trabalhando outras coisas. Então, eu não desejo que termine tão cedo. É bem psicólogo, né? Psicanalista, né? Que você trata. O Matheus é psicanalista, isso. Então é bacana também que às vezes existem coisas que tu medicou pra dar um reforço, porque não é aquela coisa só de pensar e resolver, né? Às vezes existem passos que tem que ser maiores, né? Que tem que ter uma Isso. intervenção. Até na minha situação, eu precisava de medicamento. Eu não conseguia nem tomar a iniciativa de ir ao médico se eu não tomasse o medicamento. Então, o primeiro passo foi o remédio, né? E, tipo, de tomar o remédio e conseguir levantar da cama, que o meu caso era esse. Eu não conseguia nem levantar da cama. Então, eu tomei o remédio para levantar da cama. Então, agora eu preciso ir num médico, preciso ir numa clínica. Então, tipo, o medicamento serviu para isso. De, tipo, tá, vamos. Aí, quando cheguei e tinha ajuda... Tá, então agora a gente pode começar a diminuir a dosagem dos medicamentos. Né? Sim, agora tu começa o processo mesmo de Isso, de tirar. contigo daí, né? E também de descoberta de qual medicamento vai fazer bem e tal, né? Sim, eu até... Uma das coisas que eu acho que é bem importante levantar aqui é sobre a questão que o Marlon falou antes, juntando com o que tu falou agora. Que muitas vezes, quando a gente está num ambiente cristão, tudo em volta, todas as pessoas em volta falam sobre... Eu estava conversando isso esses dias com uma amiga que falou que a mãe dela precisava muito de medicamento para sair de uma profunda depressão e que ela acredita, a crença dela é que ela não precisa de remédio porque Deus vai tirar ela dessa situação. Todos somos cristãos aqui, então acho que a gente pode falar abertamente sobre isso, de que Deus, ele dá a capacidade para as pessoas nos ajudarem e, inclusive, o medicamento também é uma capacidade que eu vejo, né, na minha crença, de que Deus criou também para que nos ajude. Os médicos, Deus capacita eles para nos ajudarem, né? Então, a gente não pode... Eu acho que é uma reflexão muito mais profunda, né? A gente não pode achar que a gente orar, claro... Deus está com a gente, com toda certeza, mas existem pessoas que ele coloca no nosso caminho e ferramentas, que em algumas vezes pode ser o medicamento, para te ajudar, né, sobre o que tu tá passando. A gente, como cristão, não pode ser negligente, né? Tipo, Deus é dono de todo o conhecimento da ciência, então ela foi feita para nos ajudar. Então, Até tem não aquela podemos ser história negligentes. meio piadinha assim, né? Pra gente dar uma quebrada no clima só. Que o cara tava... que o cara tava se afogando, né? Em alto mar. E dele lá, meu Deus, me ajuda, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E daqui a pouco chegou um carinha de peixe de surf lá e falou, meu, vem aqui, deixa que eu te ajudo. Não, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. E daqui a pouco veio um cara de barquinho também. Cara, entra aqui no barco, pega aqui, pega aqui. Não, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Daí tá, foram embora, o cara do barco desistiu, o cara morreu, né? Daí quando o cara chegou no céu, ele falou assim, pô, Deus. E aí, tava lá morrendo, pedi pra tu me ajudar. Ele olhou pro cara, mandei 2 caras pra te ajudar. Tu que não quis a ajuda do surfista. Ainda tentei com o barco, cara. Talvez era questão de surf, né? Que tu não gosta. Talvez mandei o barco pra ficar mais tranquilo pra ti. Tu que não quis. A gente tem que ter consciência que às vezes as coisas não são tão
espiritualizadas, né, de certa forma. Eu tenho para mim que a maturidade espiritual não é necessariamente ver grandes milagres. O que seria grandes milagres pra gente, né? Coisas gigantescas aos olhos do homem. Mas a maturidade espiritual está em reconhecer os pequenos milagres do dia a dia, sabe? Então, às vezes a gente agradecer um novo dia, a nossa saúde, a ter médicos e remédios e coisas que Deus nos envia todo dia para que a gente possa ter, então, capacidade de enfrentar os problemas, o mundo que a gente está aqui, e tendo a certeza de que ele vai voltar, porque esse mundo... Então o problema, daí, trazendo um pouco o contexto religioso, é que a gente espera, então, abrir o Mar Vermelho todo dia, entendeu? A gente só quer ver o Mar Vermelho se abrir, a gente quer ver um paraplégico lá andar, a gente quer só essas coisas grandiosas nos nossos olhos. A gente quer viver num filme de Hollywood, onde toda hora tá acontecendo coisas extravagantes, Exato. assim. Só que da maturidade está a entender o quê? Esses pequenos milagres, até entender que o inimigo, no caso, ele também não tem 2 chifres e um rabinho e anda vermelho por aí. Ele tem outras influências querendo nos fazer mal. Então a gente... outras faces. Assim como o bem em Deus está em tudo. Né? Tá nas coisas belas do nosso dia a dia. Ter o remédio, ter profissionais, ter com quem a gente se apoiar e pedir ajuda, isso é bom. Isso é maturidade, isso é crescimento espiritual. Então, acho que a gente reconhecer isso, né? De que pedir, no caso, contar com um remédio não é uma fraqueza espiritual, pelo contrário. Eu acho que é uma maturidade ao ponto de dizer assim, ó, realmente eu sou frágil, Deus, eu sou frágil, talvez Deus até me fez com essa condição, que às vezes é uma coisa química, né? E aí ele me deu a ferramenta e falou, olha, eu sei que é uma coisa que você vai ter que conviver durante toda a sua vida, mas aqui, ó, tem um remédio que vai te ajudar a passar por esse problema de uma forma melhor. Eu acho que o remédio também vai nos fazer lembrar, assim como outras coisas em outros problemas, a nossa fragilidade humana. De que a vida é frágil, de que nós somos frágeis, que às vezes a gente precisa de ajuda, seja ela de remédio, seja ela de pessoas, de que a gente não é o bonzão, né? De que a gente não é um super-herói, de que a gente não é feito de aço, que a gente vai aguentar tudo a todo tempo. Sim, que não é tudo do nosso jeito, com a nossa força, né? E nem sempre a ajuda vai vir da forma que a gente quer que ela venha. Porque às vezes eu tô falando pra vocês, eu preciso de ajuda pra mim andar de bicicleta e eu preciso tirar as rodinhas da bicicleta. Não, mas calma. Tem o processo de tu andar com as rodinhas até tu desenvolver, e daí sim. Então, também entra nessa questão de conseguir interpretar e entender que às vezes é um processo, leva um tempo e a gente tem que passar por isso, né? Respondendo a pergunta da Jenny, eu me converti fazem 7 anos, né? Então, a minha primeira rede de apoio, ela não era só cristã, né? Então, pessoas que também não são cristãos. Para mim, no primeiro momento, foi muito difícil isso porque eu queria um milagre, né? Não queria medicamento. E não queria compartilhar com a igreja pela questão do medo, né? De ser taxada. Acho que no início nem pra ti, né? Então, tipo, não queria comentar com ninguém que eu tinha pensamentos e que eu tinha vontade de me machucar e que eu tinha crises que eu não queria nem levantar da cama, nem tomar banho. Então, tipo, não queria compartilhar com medo do tabu da igreja, de ser taxada e tal. Mas aí eu vim de uma família que teve problemas psicológicos, então eu tinha o meu círculo de apoio, assim, que sabia de como buscar ajuda e tal. Com essas pessoas eu me sentia à vontade de compartilhar. E aí foi o momento em que eu comecei a refletir, tipo, tá, mas se é aqui que eu me sinto bem, se é aqui que eu sinto Deus, por que eu não compartilho, né? E aí quando eu comecei a compartilhar com pessoas maduras na fé e tal, não foi o que eu pensava, né? Tipo assim, ninguém me tratou com tabu, não, tem que buscar ajuda mesmo, já. A gente teve o Rafa e a Paty, que chegou num momento que a gente não tinha nem condições, que eles pagaram, né? Tipo, pra gente ir no médico e tal. Cristãos, anos convertidos, não, é ajuda, já. A gente não pode te ajudar até aqui, então agora precisa de ajuda profissional. Eu descobri que existiam outros que tomavam remédio, né? E aí abriu, assim, de, tipo, meu Deus, tem um monte de gente da igreja que precisa de ajuda e que não é um tabu, que pelo menos na nossa igreja hoje não é um tabu, né? Mas a gente sabe que em outras congregações ainda é. Então, foi muito libertador, assim, sabe? De tipo, não, isso é real, o milagre de Deus é ter esses profissionais, é ter essa condição, então esse milagre para mim é através dessa ajuda que eu vou conseguir. Então, foi tipo, tirou muitos pesos das nossas costas, assim, tipo, vamos lá, o nosso milagre aconteceu, a gente tem um caminho para buscar essa cura.
Eu tive alguns problemas, assim, em relação à depressão, mas foi na adolescência e foi algo muito leve. E a minha família também não sabia muito bem como lidar com isso. Eu não fazia ideia do que era, né? Na nossa adolescência ali, a gente não tinha muito essas informações que a gente tem hoje. Mas eu consegui lidar com isso sozinha. E, na verdade, não sozinha, né? Com família, com amigos, mesmo que nesse tempo a gente quer se isolar, né? A gente não quer compartilhar nada com ninguém, mas com certeza eu tive uma rede de apoio que talvez nem sabia, né? Que estava me apoiando. Mas, agora, nos últimos meses, eu tenho passado por alguns outros vários processos que eu realmente notei que eu precisava de ajuda. Mas, assim, da ajuda desde a mais simples até coisas um pouco mais complexas que eu não sabia como resolver e eu não tinha as ferramentas. Por exemplo, ok, comecei uma terapia. E aí eu conheci a terapia holística. Era algo que, eu ouvia falar, eu achava muito doido, né? E até hoje, assim, se for para explicar, eu não tenho propriedade nenhuma para explicar, mas fez muito sentido para mim e me ajudou de várias formas na questão de encontrar caminhos que antes eu não encontrava. Primeiro, de conseguir entender alguns papéis dentro da nossa própria família, e não só no casamento, e sim como filha, né? Como irmã. Então, quando tu consegue ordenar tudo isso, fica mais leve. Tem ficado, porque inclusive eu ainda estou nesse processo, né? Que seria a questão de tomar muito os problemas para mim, de querer resolver tudo, de, né, achar que eu vou salvar todo mundo de todos os problemas que carrega. Mas, então, acho que esse foi um ponto chave, assim. Outro ponto foi realmente a questão de papéis no casamento, que eu acho que a gente não teria olhado para isso se eu não tivesse uma ajuda externa. E ela foi muito mais sobre falar sobre feminilidade, né? De trazer essa questão. Assim como antes tu expôs a questão, né, do masculino, essa coisa não, que tem que levar tudo nas costas, não sei o quê. E aí tu descobriu que não, que é diferente. A mesma coisa do feminino, né? Porque a gente vem de famílias que, por exemplo, nossas mães eram muito reprimidas e tal. Então, o que elas fizeram? Completamente o inverso na família delas, né? Elas quiseram mostrar força, elas quiseram mostrar voz, né? Quiseram levar a família nas costas. E de uma forma e de outra, várias vezes eu converso sobre isso com a minha mãe, e é, né, super, super aberto, super tranquilo. Eu vejo que muitas vezes ela fez muito mais do que ela, no papel de mulher, deveria ter feito, e foi pesado para ela, sabe? Então, acho que consegui entender também essa questão, assim, de que como mulher, sim, eu sou forte, né? Mas eu também tenho as minhas fragilidades. Eu posso trabalhar muito, mas também eu posso olhar para minha casa, né? Eu posso querer ter muito sucesso, mas também eu posso querer ser dona de casa, fazer um bolo, esperar o meu marido com a casa em ordem, né? É o equilíbrio das coisas, né? Eu tenho uma amiga minha, que era a minha amiga mentora no início da minha carreira, e que ela falava assim, olha, eu sou gestora de empresa, né? Tem uma equipe grande aqui embaixo de mim. Mas quando eu chego em casa, aquele pote que está em cima da geladeira, que eu poderia abrir. Eu chego, marido, abre para mim. Ela falou, eu já tenho que cuidar tudo aqui na empresa. Chego em casa, eu quero ser cuidada. E aquilo mexeu muito comigo. Eu lembrei que ela falou, falei, nossa, que legal, sabe? Porque ela poderia, ela ia dar um jeito, tipo, ela é bem-sucedida na carreira dela, ela podia fazer o que ela quisesse. A gente consegue, né? Mas Só a que, gente tipo, não precisa. Não precisa, exato. A gente não precisa, porque essa questão de ter que demonstrar força demais, né? De ter que o tempo todo estar provando para si mesma, porque isso vem da nossa educação, de que a gente tem que provar para nós mesmas, inclusive para o nosso esposo, que a gente é capaz de fazer tudo. Não, eu dou um jeito, eu resolvo, pode deixar, eu abro o pote de pepino. Aí tu vai lá, aí tu, né, tu pega a faca, tu destrói o pote. Ok, eu abri o pote.
Sendo, né, que se tu desse pra quem de fato seria pronto, né? Simples assim. Mulher é força. Companheirismo, né? Mulher é força, mas é uma força diferente. A gente tem uma força diferente, somos seres diferentes. Isso eu aprendi muito agora em 2022. E outro ponto foi a questão de ter um mentor, né? Isso eu comentei ontem com vocês, que para mim foi um divisor de águas. Foi uma mentoria muito rápida, muito prática e com quase nenhuma ferramenta. Mas sim a questão da conversa de tipo, por que tu acha que tu não é capaz? Mas olha isso aqui, foi tu que fez. Tu é capaz. Tipo, coisas muito simples, assim, né? Que às vezes a gente busca em pessoas na nossa volta e que por exemplo, ninguém teria a obrigação na minha volta de sentar comigo e dizer o que tu quer fazer da tua vida? Como tu imagina isso? Então a partir da forma que tu imagina, eu vou te dar os passos, porque eu tenho esses passos. Essa pessoa, ela carrega os passos com ela, né? E às vezes a gente quer que a nossa família nos dê respostas, os nossos amigos nos deem respostas. E eles vão nos dar algumas, que servem para eles, mas não serviram para aquilo que a gente imagina para nossa vida, né? Porque muitas vezes é até difícil comunicar o que a gente espera da nossa vida. Então imagina as outras pessoas em volta entenderem e ainda te darem ferramentas. Não é assim. Um mentor sabe fazer isso. Então acho que foi essa questão, assim, esses 3 passos que foram bem importantes para mim, e uma caminhada muito muito pertinha, assim, né? Uma coisa logo depois da outra, então foi um ano bem transformador. Então, resumindo, tu teve a questão buscou um mentor, que provavelmente a gente conversou sobre isso, tu pegou a minha ajuda, mas a minha visão sobre isso é sempre a minha visão como marido, Johnny, e eu... Não é neutro. Não é neutro, tem uma interferência, e às vezes o que tu quer pra tua vida não é necessariamente o que eu vejo e com o que eu acredito. Então pode ser que durante muito tempo, quando a gente conversava sobre isso entre nós dois, por mais que tenha um amor, tenha um carinho, tenha um relacionamento, as visões são diferentes e tu precisava buscar alguém que te guiasse no teu novo caminho. Que então essa é uma das coisas que a gente falou muito que agora nessa reta final de ano, que é buscar alguém que tá onde tu quer chegar e pegar o que essa pessoa fez, se basear nela. Porque não adianta tu querer ser uma escritora e se basear em mim, que eu sou fotógrafo. Eu não vou ter as ferramentas, não vou saber como te guiar. Para mim, o mundo é visto de uma forma diferente, opera de uma forma diferente, né? Agora tá na hora, então, da nossa reflexão. Caso alguém queira aprender a escrever... Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu tava pensando Ué, nisso como também. assim, Vera? Calma. Vai se esquivar, não. Não, vai chegar essa hora, calma. É tipo assim, Calma, posso falar? a briga pelo microfone. Pá. Ó. Agora, então, é um momento de reflexão, e caso a pessoa, algum de vocês, esteja passando por um momento que quer desenvolver uma nova habilidade de escrever, que a gente sabe que é importante a gente conseguir colocar no papel nossas ideias, nossas emoções, né, de certa forma, até se expressar melhor nesse mundo, né, que às vezes a gente precisa só colocar pra fora, mas não necessariamente precisa ser uma coisa de um problema, a gente pode falar sobre coisas que acontecem com nós no nosso dia a dia. Pra isso, né, a gente vai ter o lançamento então, do teu e-book, que vai estar à venda. Muito em breve, muito em breve. Não vai cortar, E não. eu vou ser a primeira que vai comprar. A gente conversou isso no carro hoje. Porque a gente já falou sobre isso, né? Que a pessoa, né, ela tem que criar, então... Todo mundo que quiser escrever, entender como é que é um processo de mudança, de escrita, né? Como é que essa pessoa que é a nossa como é que é a pessoa que nos recebe? Nossa host. Como a nossa host escreve esses textos tão lindos e maravilhosos, ela vai dar uma breve introdução para isso num PDF muito bacana. Foi boa, né? Muito breve. Então fique de olho. Então, para mim, eu acho que 90% das pessoas vivem um processo de meio entender como é que é o mundo, né, quando é jovem, e passa por isso que a Jenny passou. Eu também, de certa forma, passei, mas foi tipo, super tranquilo. Fiquei em casa por muito tempo jogando videogame, naquele mundo digital, e chega uma hora que tu vê que aquilo que era uma coisa tão boa não te dá prazer, as coisas começam a perder o sentido. E daí quando tu começa, então, a ter relacionamentos com pessoas de verdade, amizades, né, que isso tudo aconteceu muito naquela época então, que eu fiquei amigo do Júnior, que é uma amizade que eu tenho já há bastante tempo, que
eu vinha daquela coisa do digital, de estar na internet, estar jogando online, conversava, fazia zoeira e tudo mais, mas faltava quando tu desligava ali um relacionamento. Então, por conta de desenvolver essa consciência de, tipo, o que eu tô vivendo aqui não é uma coisa tão saudável, eu preciso de pessoas de verdade, eu preciso de vida, eu preciso cultivar relacionamentos, né? Então, isso também ajuda, de certa forma, a mudar. E eu acho que todo mundo passa por isso por algum momento na vida, em alguma área, assim, né? Entender o escape, né? Entender, que a gente tá que tem que ter uma mudança. Eu fiz, pra mim, de terapia, assim, como profissional, né? Eu fiz hipnoterapia, eu tive algumas sessões com um amigo, o Samuel Cunha, até vou mandar pra ele o podcast depois, que foi muito bacana, que uma das coisas que eu lembro que eu conversei muito na sessão, assim, era que, na minha cabeça, as empresas que eu trabalhei, os lugares que eu tava, eles fechavam, eles quebravam porque eu tava lá. Eu tinha uma crença, uma visão, assim, que eu não tinha capacidade. E era uma coisa muito louca, assim, que foi super brincadeira, assim, que a gente conversando, ele desconstruiu isso e nunca mais aconteceu. Que é uma coisa que eu nem te falei, né? Porque pra mim foi uma... Foi uma coisa super simples. Vai gravar mais podcast, porque eu tô redescobrindo. Não. Porque foi uma coisa super simples. Era uma crença que, enquanto a gente conversava, ela veio. E daí eu falei pra ele, mas será que eu não tenho medo das coisas, de ter um negócio, de assumir mais à frente, mais responsabilidade? Porque quando eu olho pra trás, eu vejo, eu trabalhei numa fábrica, num ateliê, que eu fiquei no ateliê de calçado, e daí quando eu tava saindo assim, eu tava meio mal das pernas, tava quebrando. Daí eu fui pra uma outra empresa, quando eu entrei lá também a empresa começou a... Parecia que eu entrava e o negócio diminuía e logo em seguida ia fechar. E eu saí um pouquinho antes, então... Isso ficou uma coisa que aconteceu algumas vezes e minha cabeça criou que, tipo, será que não é tu? Começou a vir aquele questionamento. E daí, mas a empresa continua depois que saiu. Então não tem relacionamento nenhum contigo. E daí fez essa desconstrução boba e que foi um negócio que pra mim virou uma chave de uma forma absurda, assim, que às vezes são coisas que são simples, né? Então, pra mim, de certa forma, existiam coisas mais profundas e tudo mais, que a gente trabalhou junto. Mas isso foi uma coisa que tá com um profissional, que não necessariamente é um psicólogo, né? Que foi uma coisa de trabalhar ali um ajuste de 4 frases, uma modo de pensar, ressignificou tudo. E daí foi até... Quando eu fiz a hipnoterapia, foi quando eu estava no processo do Johnny Silveira, de fotografia de arquitetura, de começar a ter, então, uma coisa que eu ia ser à frente. Então, vem toda aquela insegurança, vem todo esse processo. E ali foi a virada de chave para mim de, tipo... Tá, tudo que aconteceu até aqui não tinha. Quando tiver na minha mão e eu for fazer, então, daí sim. Daí eu tenho que pegar como homem, né, vestir as calças e, tipo, agora eu tenho que ir pra cima e eu tenho que fazer isso aqui dar certo. Agora, se não der certo, daí sim é culpa minha. Porque daí eu não tô usando todas as ferramentas, não tô me dedicando, então, pra mim, de certa forma, foi mais isso, assim, né? Foi a hipnoterapia, né, podemos dizer. Então, a gente teve uma linha religiosa, uma linha psicóloga, uma linha holística, né? E com coaches, mentor, né? Não coach, com mais um mentor, então, e com uma linha de hipnoterapia. Então, a gente consegue ver que tem uma mistura de muita gente boa para te ajudar, né? Para ajudar qualquer problema que tu tenha, sempre vai ter alguém que vai se encaixar com o que tu gosta, né? Tipo, se eu sou vegetariano, vai ter um terapeuta vegetariano. Eu até queria falar que é engraçado porque eu tive vários questionamentos quando eu comecei com a terapia holística, então, porque eu pensava assim, nossa, mas eu acredito em Deus e aqui é energia e tal. E aí teve um dia que a minha terapia foi questionar a terapeuta de como aquilo funcionava e qual era a base por trás daquilo, sabe? E no fim das contas, eu como cristã, e ela também, inclusive, enquanto ela me explicava, tudo que ela falava pra mim era sobre energia, mas eu via Deus. Então, tudo que ela falava sobre... na verdade, claro que a gente tem que ter discernimento, porque tem muitas coisas que acabam se desviando, né, de princípios, mas existem muitas coisas no mundo que as pessoas em volta elas vão estar chamando
de acaso, elas vão estar chamando de destino, elas vão estar chamando de universo, de vida, de... enfim. E no fim das contas, ela tá falando sobre a mesma coisa que eu. Ela só não tá enxergando o nome, o único nome, né? E aí, eu acho que isso é muito bacana, assim, a gente conseguir entender que no fim das contas, muitas pessoas estão no mesmo barco. Parece que estão falando sobre coisas completamente diferentes, mas que seguem exatamente os mesmos princípios, sabe? É um pouco daquilo que a gente conversou sobre a graça cair sobre justos e injustos, né? A chuva, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que é mais legal falar pro pessoal que esse tipo de conversa que a gente teve aqui, a gente tem naturalmente. E a gente isso é normal. A gente, acho que é isso que é a graça dos nossos encontros, é isso. A gente começa a conversar aqui e vai em assuntos... A gente só não desviou tanto, né? Mas a gente vai... Essas conversas são normais. E para mim também essa questão é de se fazer presente, né? Deus se fazer presente da forma que a pessoa entende, né? Da forma que aquela pessoa vai receber essa mensagem, esse chamado, essa mudança para a vida dela, né? Porque, então, quando eu comecei a ver essa questão, desde hipnoterapia, como é que funciona e tudo mais, existem várias ferramentas, desde PNL, de ferramentas para te transformar, né? O jeito que tu vê as coisas. E essas ferramentas, elas funcionam do jeito que teu cérebro entende. Elas não são ferramentas com um viés religioso de alguma crença. Mas todos os cérebros eles são iguais, eles funcionam de uma certa forma, né? Partindo do pressuposto da PNL, que tudo que eu fiz, tu consegue fazer, porque, né, DNA, nós somos seres iguais. Mas a questão dos significados que a gente dá para isso, tirando a questão da religiosidade de lado, é muito mais sobre um pai que cuida da gente e conversa com nós da forma que a gente entende, né? Então, cada pessoa vai ter uma forma, cada pessoa vai ter um jeito que faz sentido para ela, né? Porque necessariamente não vai ser pra Jenny uma coisa e pra mim a mesma coisa. Então, eu vejo que é como línguas, né? Cada um tem uma língua diferente, cada nação tem uma língua, então daquela língua existe um jeito que aquelas pessoas conversam, né? Existem formas, então cada um vai ter um jeito de receber a informação e de ser transformado, de encontrar, né, a sua transformação. Antes tu tinha falado sobre que isso são as nossas conversas. Eu queria dizer que acho que por isso que já faz mais de um ano que eu tive que eu comentei primeiro brincando, que eu disse, imagina reunir a casa de amigos, colocar uma outra câmera ali e deixar o papo rolar, e depois o que presta ali no meio, porque claro que também tem muita piada, tem zoeira, o que for muito legal ali no meio, a gente corta e coloca, tipo, realmente, é isso aqui que a gente conversa. Ontem de tardezinha, vocês chegaram, às 5 da tarde, então o papo começou a rolar, a gente foi dormir tarde, acordou cedo, tomou um cafezão, enquanto rolava muito assunto, e foi o dia todo assim, almoçamos tarde, e aí o que aconteceu depois disso? Todo mundo dormiu mais de 1 hora, tipo... Foi que nem criança de creche que tu coloca agora é a hora do soninho. Mas tava assim, todo mundo completamente exausto de tanto que a gente tinha conversado, de tanta troca. E eu acho que isso é muito precioso, sabe? Esse tempo que a gente teve. Hora do soninho. E também, muito precioso. Porque realmente, a gente tinha falado, a gente precisa dormir antes de começar o podcast, porque a nossa cabeça já estava desse tamanho, né? A gente precisava resetar. Isso também é importante, né? E eu só quero dizer que foi muito precioso para nós esse tempo com vocês aqui. A gente ficou muito feliz. E hoje, em especial, eu tô muito feliz que isso aqui tá se realizando. Que eu acho que vai funcionar muito, muito mais, assim, acho que vai ser muito legal continuar isso com outros amigos, com outras rodas, né, e agregando mais pessoas, claro que daí
Tomara que a gente não precisa ficar brigando por microfone, né? Vamos ver como é, como é que isso vai rolar. Mas eu realmente tô muito feliz por isso aqui tá acontecendo. Eu acho que o mais legal é que a gente se conheceu assim, né? Essa amizade se construiu no momento que a gente sentou num sofá e começou a compartilhar. E aconteceu natural e estamos aqui no natural, né? Nossa amizade começou numa conversa de pessoas que não se conheciam. E aí e a gente já começou tendo conversas profundas desde o primeiro momento que a gente se conheceu, né? Então, nós também estamos muito felizes de estar aqui. Muito obrigada, tá? Por vocês estarem aqui, terem cedido o tempo de vocês, né? Sei que por os percalços técnicos que a gente teve, vocês vão acabar chegando mais tarde em casa. E também desejamos uma ótima viagem. E o nosso podcast de hoje foi, então, sobre o Não Tô Pronta para Pedir Ajuda. Para quem ainda não pegou a ironia do podcast, né? É a questão do... Isso é PNL também? Que a nossa mente risca ou não? Sim, também. Que toda... Nossa cabeça não entende, né? Processo ou não. A nossa cabeça não processa o não, né? Então, eu usei ironicamente esse nome porque muitas vezes a gente acha que a gente não tá pronto para dar determinado passo. E aí eu pensei, eu vou chamar isso de não tô pronta para... Porque automaticamente a gente vai estar falando para nossa cabeça, tô pronta para pedir ajuda. Que possa, de fato, aí, ajudar as pessoas também. Às vezes uma conversa a gente se troca, se edifica, se aprende um com o outro, mas quem sabe se transborde, né? Para as pessoas que possam pedir ajuda aí também. Então, você que chegou até aqui e ouviu todo esse podcast, está mais convidado a participar dele, vir aqui contribuir. E caso conheça a Jenny ou não conheça, ou simplesmente esteja em algum lugar que a gente vai estar de passagem na nossa carreata, que é entre Igrejinha e Florianópolis, e tu queira participar e queira vir, sentar aqui, conversar com a Jenny, conhecer a gente, trocar uma ideia, está aberto o convite, é só mandar uma mensagem nas redes sociais, né? Então é Jennifer com 2 Fs, a Silveira. Aqui embaixo na descrição vai estar o arroba dela, vai estar também os contatos, e daí se tá mais do que convidado a vir aqui e fazer parte desse podcast muito legal. E vai ser um prazer incrível te receber aqui para poder trocar uma ideia e conversar sobre alguma transformação que tu viveu, algum momento que tu tá na tua vida, para poder servir de ajuda e estímulo para qualquer pessoa, né? Isso aí. E se quiser fazer uma publi e ficar nessa TV zona bem grande aqui, entre em contato também. Se quiser patrocinar, vai ter. Estamos abertos a contatos. O cara do marketing, né? Eu já tenho equipe, né? O cara do marketing, o comercial blogueirinho. Isso aí. Está que nem um outdoor, né? está à venda. Ai, vocês essa me TV aqui racham. está à venda. Vocês me racham a cara. Inserções de 30 segundos, hein? Preço promocional, se quiser, a gente deixa rodando o videozinho ali, a sua marca. Tudo a gente consegue negociar, hein? Então tá, gente. Brigadão, tá? Um beijo. Tchau.